Você sabe como fazer o desenvolvimento da sua dissertação? Depois que você faz a introdução, você sabe como começar? Quais são as ideias que tem que ter no desenvolvimento? Fica comigo que eu vou mostrar as 3 ideias que tem que ter no seu desenvolvimento na dissertação. Eu sou o professor Eiter e esse é o canal para a gente falar de dissertação. Então hoje eu vou falar para vocês como que a gente deve fazer o desenvolvimento. Depois que a gente faz a introdução, a gente vai para o desenvolvimento. Desenvolver o quê? Desenvolver aquilo que você colocou na sua introdução. Então a introdução é muito importante, já tem um vídeo sobre isso. E agora a gente vai ver as 3 ideias que a gente tem que colocar no desenvolvimento. Vamos lá? Nós vamos começar então. Redação Enem, como fazer desenvolvimento 1. Por que desenvolvimento 1? Que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. É o seu segundo parágrafo da dissertação, mas é o que a gente vai chamar de D1, tá? Então na dissertação a gente já sabe, já falei isso no outro vídeo também, que nós temos que ter 4 parágrafos. Um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão. De introdução já falei. Então aqui nós temos 2, eu vou falar do primeiro desenvolvimento. Como eu falei no início, o que é o desenvolvimento? É desenvolver aquilo que foi colocado na introdução. Então você colocou itens aqui na introdução que você vai agora desenvolver. Então vamos ver como que a gente faz isso. Assim como na introdução, desenvolvimento também a gente tem que ter 3 ideias. Que ideias são essas? Bom, a primeira é a exposição do argumento, depois a comprovação e depois uma conclusão ou uma consequência. Então lá na introdução são 3 ideias e aqui também a gente vai ter 3 ideias para fazer. Na exposição de argumentos, eu faço o quê? Retomada do argumento da introdução. Lá no finalzinho da introdução, você vai dar o spoiler de 2 argumentos, 2 causas, 2 consequências, para quem já viu outro vídeo, tá? E aí você vai retomar o primeiro que você fizer. De preferência, usando uma paráfrase. Se lá você falou que um dos problemas, uma das causas é a negligência do Estado, agora você vai falar que o Estado não toma as devidas providências. Falar a mesma coisa, mas com um jeito diferente, isso é fazer uma paráfrase, tá? Use as palavras do tema, você vai ter que usar as palavras do tema o texto inteiro. Lá na introdução, você usa na sua tese, lá na sua opinião. Aqui, você usa logo no começo, tá? Assim que você retomar a ideia. E palavras que você pode usar, e deve usar logo no começo do seu desenvolvimento primeiramente, inicialmente, em primeiro lugar. Essas palavras fazem parte da coesão, que a gente vai ver em algum outro momento, tá? Que você precisa usar. Então, exemplos. Aqui, deixa eu pegar um maior aqui. Vamos lá. O tema de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então você tem essas 2 linhas, é o final de uma introdução, que a gente já viu também em outro lugar. Então lá pode-se dizer então que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Esse final de introdução tem um encaminhamento argumentativo. O que é isso? É quando quem está escrevendo fala quais são os argumentos dele, que é isso aqui, ó. Negligência por parte do governo é o argumento 1 e forte mentalidade individualista dos empresários é o argumento 2. Então isso aqui é na introdução. Isso me indica que esse primeiro item é o que eu vou começar aqui, tá? Esse segundo item é lá do desenvolvimento 2 que não vem ao caso para a gente agora. Então negligência por parte do governo e forte mentalidade. Terminou a introdução. Então agora eu vou começar o meu desenvolvimento, vou começar o D1. Por onde eu começo? Começo retomando o argumento. Então, em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e a manipulação do comportamento nas redes. Então aqui, ó, negligência por parte do governo, ausência de medidas governamentais. Falou a mesma coisa usando a paráfrase, usou a expressão em primeiro lugar, e usou ainda aqui, ó, venda de dados pessoais e manipulação do comportamento, que é isso que é o tema, ó, manipulação do comportamento. Controle de dados, não fala de venda de dados, fala de controle de dados, seria até melhor você colocar isso, mas tudo bem. Então, controle de dados na internet, venda de dados pessoais, manipulação do comportamento. Então, no início do seu desenvolvimento, você retoma o argumento, tá? E coloca essa expressão em primeiro lugar, primeiramente, e explica e acrescenta aqui
os itens do tema. É assim que faz o começo do seu desenvolvimento, tá? Vamos ver um outro exemplo? Tema de 2021, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania. Então aqui, deixa eu pegar aqui, logo deve-se discutir as raízes históricas desse problema e as suas consequências. Aqui é o finalzinho do primeiro parágrafo, é o finalzinho da introdução. E aí tem, de novo, o encaminhamento argumentativo. Discutir as raízes históricas é desse problema e suas consequências nocivas. 2 argumentos. Então, vou pegar o primeiro argumento e vamos colocar aqui. Então, primeiramente, ver se o apagamento social gerado pela falta de registro civil, vê-se que o apagamento social gerado pela falta de registro civil apresenta suas origens no passado. Então, discutir as raízes históricas apresenta suas origens no passado. Então, no início do desenvolvimento, você pega lá o item de argumento que você colocou na sua introdução e fala aqui. Além disso, usa a expressão, primeiramente, em primeiro lugar, e as palavras do tema. Qual que ele usou aqui? Registro civil, registro civil. Vê-se que o apagamento social gerado pela falta de registro civil. Então, como eu começo em desenvolvimento, usa uma expressão de início, inicialmente, primeiramente, em primeiro lugar. Refaz, faz uma paráfrase do seu argumento que você fez lá na introdução e utiliza palavras, aqui registro civil, palavras do tema. É assim que você começa o seu desenvolvimento. Depois disso, bom, aqui a exposição do argumento, está claro, eu acredito aí para vocês. Depois tem a comprovação, então você falou o seu argumento, agora você vai comprovar. Isso que você falou é de acordo com o que, de acordo com quem. Isso é muito importante na dissertação. Você tem que comprovar o seu argumento. Como? Usando o repertório sociocultural. Isso aqui a gente vai ter um vídeo só sobre isso. O que é repertório sociocultural? É você trazer alguma coisa que você leu, que você assistiu, que você ouviu para a sua dissertação para comprovar o seu argumento, tá? Por meio de dados, citações, comparações, fatos, tem várias formas de fazer isso, tá? E você vai usar de acordo com, consoante, segundo, de acordo com o filósofo, segundo o livro, alguma coisa nesse tipo. Exemplos. Então aqui a gente tem um parágrafo só de desenvolvimento. A pessoa coloca lá em primeiro lugar, que é importante, traz o argumento que ela usou, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais e usa palavras do tema, manipulação do comportamento. Só uma revisão. Feito isso, a minha segunda ideia do desenvolvimento é comprovar. Tá, você acredita nisso por quê? Quem falou isso, você está tirando isso de onde? Então, segundo o pensador Thomas Hobbes, pronto, fez certinho, já usou segundo e já citou alguém. E agora, o que essa pessoa fala? O que esse pensador fala? O Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. O que ele falou aqui de argumento? Deve-se ressaltar a ausência do Estado. E aí ele fala que Thomas Hobbes diz, é responsável por garantir o bem-estar da população. É o contrário, por isso que ele põe, entretanto, isso não ocorre no Brasil. Pronto, essa é a segunda parte. E agora ele vai falar mais itens a respeito disso. Devido à falta de atuação das autoridades, que ele colocou lá no argumento, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais para empresários que desejam direcionar suas propagandas. Segunda parte, você usa aqui alguém, faz uma alusão a um período, a um livro, a uma obra. O que essa pessoa fala tem que estar relacionado. Então, o Estado é responsável e você diz que não, o seu argumento é que o Estado não está sendo responsável. E depois você pode falar mais alguma coisa, por isso que é desenvolver, e você fala mais alguma coisa a respeito. Então, devido à falta disso, esse problema ainda continua. Então, é assim que você faz a segunda parte do seu desenvolvimento. Temos um outro exemplo. Aqui, ó. Primeira parte. Primeiramente, vai ver se o apagamento social gerado pela falta de registro apresenta suas origens no passado. Lembra que falou das raízes, né? Então você já diz o seu argumento. Agora, de acordo com o que é isso? Então, para o sociólogo Karl Marx, as desigualdades são geradas por condições econômicas anteriores ao nascimento de cada ser, de forma que, infelizmente, nem todos recebem a mesma oportunidades financeiras e sociais ao longo da vida. O apagamento social gerado pela falta de registro civil apresenta suas origens no passado.
Então é lá de trás, é antes da gente, né, de acordo com, falando de invisibilidade de direito civil, isso é antes mesmo da pessoa nascer. Então o materialismo histórico de Marx é válido para analisar o drama dos que vivem sem certificado de nascimento no país, pois é provável que eles pertençam a linhagens familiares que também não tiveram acesso ao registro, e isso vai se permanecendo. Confirma a ideia que é gerado lá, apresenta suas origens lá no passado. Então, nessa segunda parte do desenvolvimento, você tem que citar alguém, você tem que trazer um repertório, você tem que trazer um livro, você tem que trazer alguma coisa para confirmar aquilo que você falou na primeira parte. Então, exposição, você retoma o seu argumento. Comprovação, dado, fato, citação. Tá? E aí, por fim, no seu desenvolvimento, você coloca a sua terceira ideia, que é uma conclusão, uma consequência. Né? O que deve ser feito, então? O que acontece se a situação não for resolvida? E aí você vai usar assim, desse modo. Opa, tem dois assim aqui, tá? Errado. Então, assim, desse modo, dessa maneira, alguma coisa dessa forma. Então você lembra o que você faz no seu desenvolvimento? Traz o seu argumento, confirma, comprova e finaliza. Dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçado. Simples assim. Tá? Põe uma consequência. Então a opinião é influenciada e o direito de escolha é ameaçado. É uma consequência caso aquilo não seja resolvido. Do outro tema. Assim, a desigualdade social continua sendo perpetuada, afetando grupos que já foram profundamente atingidos pelas raízes coloniais, lembra que ele falou de raízes, e patriarcais da nação. Dessa forma, é essencial que o governo quebre esse ciclo. Então aqui é o que ele está falando, uma conclusão do que deve ser feito. Então é essencial que o governo quebre esse ciclo que exclui, sobretudo, pobres, mulheres, indígenas e pretos. E dessa forma, a gente tem as três partes do desenvolvimento. Você retoma um argumento que você falou na introdução, você comprova com dados, citação, exemplos, comparação, e você coloca o que deve ser feito para resolver, muito leve, porque você vai colocar com detalhes lá na conclusão, ou você coloca uma consequência. Se isso continuar dessa forma, a situação vai piorar, a manipulação vai continuar, a violência vai perpetuar, alguma coisa nesse sentido. Né? Fazendo um resumo, 3 ideias principais do desenvolvimento: exposição, comprovação, conclusão ou consequência. A exposição, retomada do argumento. A comprovação, repertório sociocultural. Isso é importantíssimo, é fundamental para a sua dissertação. E a conclusão ou consequência, aquilo que acontece ou aquilo que deveria ser feito para resolver o problema. Perceberam como não é tão complicado assim fazer o desenvolvimento? Então nós temos 3 ideias lá na introdução e nós temos 3 ideias aqui também no desenvolvimento. Tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, coloca nos comentários, faça a pergunta que eu vou lá e respondo para vocês. Tá? Se lembrar de alguém que precisa também desse vídeo, compartilha, não esquece disso. Deixa o like, isso facilita, isso ajuda a gente e a gente vai fazer mais vídeos ainda. E se você quiser receber mais vídeos de todo esse conjunto de como fazer uma dissertação, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, que aí você vai ficar por dentro de todos os vídeos que a gente vai fazer. Obrigado por ter assistido o vídeo até esse momento, um grande abraço, bons estudos e até a faculdade.